Gabriel Galo, Fábio Júnior, Jaqueline Nakazato, Rafaela Tenório e Vinícius Lucena. Bom, as empresas familiares, elas vêm crescendo notavelmente no mercado, mas a maioria delas não conseguem se estabilizar, justamente pela falta de profissionalização. Nós vamos mostrar para vocês algumas características das empresas familiares e também os bons resultados que a profissionalização traz nas suas respectivas organizações. Agora daremos início à nossa apresentação. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Gabriel. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de empresa familiar. A gestão familiar ela vem sendo muito explorada em trabalho acadêmico devido à importância que esse tipo de organização tem na economia mundial. Ao contrário do que se pensa, é muito difícil você conceituar a empresa familiar devido à grande quantidade de artigos tentando defini-la. Mas o principal é o seguinte: a empresa familiar é a que foi fundada por um membro da família e foi transmitida, ou espera-se que se transmita aos seus descendentes. Os descendentes do fundador e fundadores originais terão a propriedade e o controle da empresa. Além disso, membros da família trabalham e participam da empresa e dela se beneficiam. Borg, 1986. Como eu disse anteriormente, existem muitos artigos tentando definir a empresa familiar, mas todos eles, segundo o professor Galo, seguem 3 bases, não é mesmo, Gabriel? Agora eu vou falar para vocês essas 3 bases que o Vinícius acabou de citar. A propriedade e o controle sobre a empresa, o poder da família sobre a empresa e a transferência da empresa para gerações futuras. No entanto, existem alguns atores que acreditam que não existe uma empresa familiar e uma empresa não familiar, e sim uma empresa que é mais administrada pela família do que outra. Para distinguir uma empresa mais familiar de uma menos familiar, é necessário fazer uma medição. Para se fazer essa medição, é necessário ter influência em 3 fatores: o poder, a experiência e a cultura. Para se medir o nível de poder de uma empresa, segundo o Clay Asset, é necessário ter influência em três fatores: a propriedade, os órgãos de governança e os órgãos de gestão. Já para se medir o nível de experiência de uma empresa, é necessário ter influência em 4 fatores: a direção em que a propriedade se encontra, a direção que no momento atua na gestão da empresa, a direção em que o conselho de administração está e o número de membros da família que no momento atuam na organização. E por último, para ver o nível de cultura de uma empresa, é necessário ter em vista os 2 seguintes fatores: o grau de compromisso da família com a empresa e a sobreposição entre a cultura familiar e a cultura da própria organização. Os tipos de empresas familiares. As empresas familiares elas podem ser classificadas em 3 tipos, de acordo com os fatores sociodemográficos, de acordo com a geração e de acordo com o vínculo da família com a empresa. Os sociodemográficos são aqueles que dizem respeito ao porte da empresa, idade, mercado geográfico onde ela atua, entre outros. Com relação à geração, para classificar uma empresa, ela é classificada de acordo com a geração que está na empresa. Por exemplo, uma empresa será de primeira geração quando ela for de posse da família e é administrada pelo fundador da empresa. Já uma empresa será de segunda geração quando ela for administrada pelos filhos ou sobrinhos do fundador. Uma empresa será de terceira geração quando ela for administrada pelos netos do fundador e assim sucessivamente. O vínculo da família com a empresa funciona de uma maneira um pouco diferente porque dá origem a 4 tipos, sendo eles: trabalho familiar, onde a família trabalha na organização independente de qualificação; direção familiar, onde a família administra o negócio e os membros dela que trabalham na empresa eles têm qualificação; Investimento familiar é quando os membros da família da empresa não se preocupam apenas em administrar os investimentos e desinvestimentos da organização, com o intuito de manter a liberdade de atuação. E a conjuntural é quando os membros da família não têm o interesse de manter a propriedade ou a gestão sobre a empresa. Ciclo de vida. A empresa familiar, assim como qualquer outra, possui o seu ciclo de vida, e o dela é dividido em 2 tipos: correlacionado à geração e correlacionado com a situação da empresa. O correlacionado à geração tem 3 fases. A primeira fase é a do fundador. Bom, nessa fase, o fundador administra a organização de acordo com 2 crenças e valores, sendo pouco influenciado pela família. Segunda fase, sociedade informal. Nessa fase, o foco principal é o desenvolvimento da harmonia, espírito de equipe e o fortalecimento do poder da família sobre a empresa. E a terceira fase, consórcio de primos. Nessa fase entra em pauta questões como distribuição do capital da empresa, benefícios e a liquidez do sócio. O ciclo de vida correlacionado com a situação da empresa também é dividido em 3 fases. A primeira, que é chamada de início, ela é marcada pelo empreendedorismo, a criatividade e o crescimento rápido. A segunda fase, que é chamada de expansão, é o início da profissionalização e também uma revisão em todos os setores da empresa. E a terceira fase, que é chamada de maturidade, é quando a empresa começa a se preocupar com o retorno dos investimentos e também ocorre um reforço da cultura organizacional da empresa.
importância que essas empresas têm na economia brasileira e também é um número alarmante que o organizações desse tipo querem, é que decidimos estudar sobre esse assunto. Bom, por que cerca de 85% das empresas familiares entram em estado de falência? Como resultado, nós obtivemos a falta de profissionalização, que é o tema que iremos abordar nesse trabalho. Eu sou Fabrício. Eu sou Fábio. E agora abordaremos a profissionalização. Segundo Eduardo Najar, a profissionalização nas empresas familiares é uma questão que está relacionada a ela no mercado de trabalho, tais como os processos e a gestão de uma empresa familiar não são tão formais e sua estrutura é bastante frágil, sendo sujeita à interferência da família na empresa. Bom, para todos os colaboradores, eles definem a profissionalização como uma cura organizacional, sendo que eles têm vários problemas a resolver e acabam recorrendo-se a ela. Bom, ela não é só uma modificação na estrutura da empresa, e sim na consciência de todos os colaboradores. Agora tivemos algumas dicas para profissionalizar uma empresa familiar: atrair e desenvolver talentos de todos os colaboradores, tornar-se rígido nos processos de seleção e recrutamento para se admitir-se novos colaboradores que tenham alta qualidade e com a missão em mente, e adotar sistemas, processos e gestões adequadas com a essência original da empresa e que sejam bem modernas. E também citei a boa comunicação com os funcionários, desenvolver métodos administrativos que ajudem na empresa e criar um plano de carreira que é pela competência do funcionário e não pelo parentesco. A profissionalização da família. Antes de se profissionalizar a empresa, você deve profissionalizar a família. Pois, quando a família se tem uma empresa, ela acaba tendo princípios, ideias e motivos diferentes das quais não tem uma empresa. E é por isso que existem duas frases muito importantes que decorrem pelo mundo, que seria: deixe a empresa lucrar bastante, pois assim a família enche o bolso de dinheiro e não briga. E a outra é: se a família brigar, em médio prazo, a empresa irá falir. Bom, a empresa familiar trabalha em 3 sistemas, sendo eles a empresa, a família e os sócios. Todos os colaboradores devem entender e não separar parentesco com profissionalismo, ou seja, todos os aspectos e assuntos relacionados à família não podem ser trazidos para a empresa, e os aspectos relacionados à família não podem ser trazidos para a empresa. A profissionalização da sucessão. Então, quando não se tem uma profissionalização do sucessor, ele corre um sério risco de fazer com que a empresa entre em falência, pois quando não se tem métodos administrativos coerentes com quais tinha o antigo dono, a empresa ela inevitavelmente irá falir. Nós fizemos uma pesquisa de mercado e com ela vamos analisar as empresas familiares. A pesquisa foi feita em 4 empresas, sendo elas Restaurante na Casa do Sushi, Lotérica Alfa, São Gabriel Portões e Alinarte. Agora vamos mostrar os resultados. gráfico número 1. O que te levou a ter uma empresa familiar? As opções foram: custo mais baixo, confiança em meus parentes, meu empreendimento é pequeno para contratar gente de mercado, mais fácil de trabalhar ou situação herdada. Como podemos perceber, a grande maioria das pessoas que tem esse tipo de empresa é devido à confiança em seus parentes. Gráfico número 2. Em que setor você sente uma maior fragilidade? As opções: financeiro, comercial, produção e jurídico. Como podemos analisar no gráfico, a maioria das pessoas sente uma maior fragilidade no setor de produção. 3. Você consegue separar família de empresa? Opções: em partes, às vezes acabam misturando poucas coisas. Sim, acho importante separar e manter tudo em harmonia. Não, mas sei que isso é uma questão importante. Ou não vejo necessidade nisso. Como podemos perceber, a maioria esmagadora das empresas familiares consegue separar apenas em partes, sendo assim há uma mistura de razão e emoção. Você acha importante a profissionalização da empresa? Isso traria bons resultados? Opções: sim, com a profissionalização teríamos mais lucro. Sim, mas não sei como implantar um plano de profissionalização de modo eficaz. Não precisa implantar um plano de profissionalização, não há importância. Como podemos notar, a maioria das pessoas disseram que sim, com a profissionalização teríamos mais lucro. Sim, você investe ou pensa em investir na profissionalização dos seus funcionários com a ajuda da tecnologia? Opções: sim,
ache necessário, se é necessário, mas não sei de que modo eu posso usar a tecnologia a meu favor. Às vezes pode ser útil ou não. Não acho necessária a tecnologia nesse meio, posso fazer de outra forma. Como podemos observar, a grande maioria acha sim necessária a tecnologia como um fator de profissionalização. Sua empresa conta com sistemas sucessórios? Sim, me preocupo muito com isso. Não vejo necessidade de pensar nisso agora. Não, mas pretendo contar com um em breve. A maioria das pessoas disseram que sim, me preocupo muito com isso. Sou a Rafaela e eu preciso vamos falar um pouquinho sobre a profissionalização aplicada à empresa Casa da Construção Jurandir. A Casa da Construção Jurandir foi no ano de 2005 por um empreendedor chamado Jurandir Tenório Pereira de Souza. E o ramo empresarial são mercadorias para a construção, seja manutenção externa ou interna domiciliar. Atualmente, conta com 3 funcionários, sendo ele o fundador, o seu filho João Victor e um funcionário que não é da família, Ronaldo Vieira. E como principais problemas detectados nessa empresa, destacamos a falta de liderança do fundador, a falta de vontade do filho em querer que a empresa vá para frente também, né, e a acomodação, fazendo deste modo que com o outro funcionário que não é da família fique acomodado também e desmotivado, não é preciso? Exatamente. Além desses problemas encontrados que a Rafaela acabou de citar, nós também notamos que não há reuniões semanais e nem mensais para que se possam discutir situações da empresa em torno da organização, a união de familiares e não familiares que se envolvem nos assuntos da empresa, da família. Também os produtos eles não estão catalogados e os cargos são preenchidos por familiares e não familiares e estes não têm as devidas qualificações. Segundo o Najar, a razão e a emoção muitas vezes se mistura na mente dos empresários que obtêm e mantêm uma empresa familiar. E isso não acontece apenas na Casa da Construção Jurandir, mas também em outras organizações familiares do mundo. Agir racionalmente em uma situação conturbada realmente é difícil. O que prevalece mesmo é a emoção, e justamente por estar se tratando de membros da família. Como soluções para esses problemas, detectamos as seguintes propostas. Primeiro, atrair e desenvolver pessoas talentosas, tanto da família como de fora. Segundo, fortalecer a disciplina familiar e seu compromisso com o negócio. Defender decididamente os valores centrais. Quarto, realizar reuniões mensalmente a fim de discutir a situação da empresa, se precisa mudar a estratégia de vendas, de marketing e se precisa contratar mais funcionários. E também não confundir a função com o parentesco. A sexta solução que nós temos, né, a Casa da Construção Jurandir, é não confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro da família. O sétimo é a remuneração familiar adequada à função e ao mercado e não ao parentesco. O oitavo, catalogar todos os itens, os produtos da Casa da Construção Jurandir em uma planilha no Excel ou programa similar. O nono, examinar as discussões familiares. E o décimo é dar promoções em função das contribuições dos funcionários. Dado todas essas soluções que eu e a Rafaela acabamos de citar, a empresa ela já começa a mostrar seus resultados, que por sinal são ótimos. Ela passa a ser profissional, alocando profissionais certos em suas respectivas áreas e também há bastante lucros e o controle financeiro. E além desses benefícios, a família passa a pensar diferente. Tanto na empresa como na família, há grande harmonia. Conforme vimos, né, todas as empresas familiares têm problemas. Não só essa empresa Casa da Construção Jurandir, mas também outras empresas. Acho que aqui todo mundo deve conhecer alguma empresa familiar, ou tem, alguma coisa assim. E como proposta para melhorias, né, a gente deu essas seguintes regras, que é muito importante. E agora a gente vai dar um pouquinho de uma demonstração para vocês. Boa tarde, posso ajudar? Eu gostaria de alguma madeira. Você quer madeira comum, 15 centímetros, 30, 15? Só um minutinho. Seu Jurandir, pode me dar uma madeira de 15 centímetros? Obrigada, viu, você. Isto aqui é uma empresa profissionalizada. Bom, nós gostaríamos de agradecer a Deus e a vocês por estarem aqui nos prestigiando e também esperamos que tenhamos agradecido
agregado valores e conhecimentos a vocês. Se vocês conheçam ou possuam alguém que tenha uma empresa familiar que possa estar trazendo bons resultados para as suas organizações. E agradecemos também aos professores orientadores que nos ajudaram a realizar um bom trabalho de conclusão no curso de Administração de Empresas sobre profissionalização das empresas familiares. Muito obrigado.